Olá, vascaíno! Tabela de jogos do Vasco em abril é surreal. Não tem tempo para treinar um mês inteiro. É jogo sábado, quarta, sábado. Olha, nós vamos olhar isso aqui e o Carille já ficou aborrecido e já deu uma pressa na diretoria do Vasco. Disse até que assim não vai dar não. Chamou Felipe Loureiro por uma conversa. Vamos bater um papo sobre isso. Outra história é que o Banana está no mercado, né? Falei no vídeo da manhã, no Café do Gigante, e o Banana está realmente no mercado para ser uma coisa. Olha, mais uma, o Verrete deu uma coletiva hoje no CT Moacir Barbosa. Várias perguntinhas doces, tudo gostosinho, tudo bonitinho, como sempre, como manda o figurino, até que o Verrete resolveu chutar o balde, cara, e partiu para cima do jornalista da Globo. Vamos bater um papo sobre isso. Olha, o negócio ficou esquisito lá, mas se impôs, falou sério, olho no olho, cara a cara. Gostei da atitude do Verrete. Legal, bacana. Vou te contar tudo isso, mas antes, deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar seu like nesse vídeo, pedir para que você se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito, vai lá, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, assim sempre que tiver vídeos novos aqui, o YouTube te avisa. Poder dar aquela moral pra gente, pega um link desse vídeo, compartilha lá nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, diz que está entrando no ar o programa Resumo Gigante. Vamos falar sobre isso e sobre todos os detalhes desse dia longo do Vasco, resumão recheado para você. Vamos falar das notícias. Olá, vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno, eu sou André Luiz, está entrando no ar o programa Resumo Gigante. E olha, muitas notícias aí, recheada aí hoje, muita coisa aconteceu no Vasco aí. E desculpa que a gente não conseguiu fazer o programa Almoço do Gigante, problemas profissionais, eu trabalho, né? Ainda, trabalho, sou representante comercial, trabalho de ficar na rua, visitar cliente, tudo. Não consegui chegar em casa no almoço para fazer o vídeo, peço perdão para vocês, mas juntamos os dois assuntos, fazer um vídeo maiorzinho agora, mas também recheado de coisas aí que aconteceram do almoço para cá, né? Da manhã do Vasco para cá. Vamos lá, começar pela tabela, cara, da Sul-Americana que foi divulgada, junto com a pré-tabela, né, lançada pelo Campeonato Brasileiro. O brasileiro tem uma pré-tabela, porque a tabela do brasileiro ela muda para lá, muda para cá, né? Mas da Sul-Americana também. Então a gente botou as prováveis datas, né? Mas vamos lá. O Vasco começa a estreia domingo, dia 30 de março. É uma maratona. O Vasco vai fazer 9 jogos. O Vasco estreia domingo, dia 30 de março. Contra o Santos, em São Januário, 6h30 da noite. Está certo. Provavelmente na quarta-feira, dia 3 de abril, o Vasco tem que estar no Peru para jogar contra o time peruano, que o Vasco vai enfrentar na Sul-Americana. A gente não sabe se vai ser dia 2 ou dia 3, mas é bem provável que seja dia 3. Ou seja, o Vasco joga domingo, viaja para o Peru para fazer um jogo com 2.500 de altitude pela Sul-Americana. Volta para o Brasil para enfrentar sábado o Corinthians, em São Paulo. Sai de São Paulo, vem para o Rio de Janeiro para pegar a Academia... Como é que é? Academia Cabelo, que vem, o jogo vai ser na terça-feira. Então, de domingo, joga no sábado, descansa domingo, segunda faz um apronto, joga na terça. Ou vai ser quarto o jogo, a gente não sabe se vai ser dia 8 ou dia 9. Assim como a gente não sabe lá se o jogo vai ser dia 2 ou dia 3. Eu acho que vai ser 3 o jogo no Peru, porque ela tem a logística da viagem, o Vasco joga domingo. O jogo fosse terça, fica muito em cima. Eu acho que a Conmebol vai jogar o jogo para quarta-feira, para o dia 3. Se não jogar para quinta, para o dia 4. 2, 3 e 4 são datas da Sul-Americana. Mas eu acho que ela vai jogar para 3. Então vai ficar meio assim. E a mesma coisa da terça-feira. Ou vai ser na terça-feira, dia 8, ou vai ser na quarta-feira, dia 9. Eu botei em vermelho que eu estou apostando na terça-feira, dia 8, em São Januário. Então o Vasco joga domingo, joga quarta no Peru, volta para o Brasil, pega o Corinthians, vem para São Januário para pegar o Cabelo, time venezuelano, Academia. O Vasco joga com eles na terça-feira em São Januário e aí fica no Rio. É a grande pausa do Vasco. Vai ficar no Rio para pegar no sábado também no Rio o Sport Recife, em São Januário, no dia 12. Na quarta-feira, teoricamente, o Vasco tem que viajar para o Ceará para jogar contra o Ceará pelo Brasileiro. Porém, essa pode ser uma data de Copa do Brasil. Se for, ou vão apertar esse jogo do Ceará, vão espremer ele por aí, ou ele vai ser jogado mais para frente, vai ser adiado para o Vasco poder jogar a Copa do Brasil. Não sei o que vai acontecer nesse calendário aí. Eu não sei para onde vão espremer mais. Mas o Vasco vai acabar
tendo que fazer 4 jogos numa semana. Não sei como é que vai ser isso. Não tenho ainda essa noção, porque ainda não saiu as datas da Copa do Brasil. Mas eu estou achando que dia 16 de abril vai ser data de Copa do Brasil. Vai ser a semana da Copa do Brasil. Até porque tem 2 semanas seguidas de Sul-Americana e Libertadores, tá? Dia 2, 3 e 4, e 8, 9 e 10. São datas da Sul-Americana e Libertadores. A CBF não vai marcar a Copa do Brasil junto com a Sul-Americana. Não pode marcar, né? A preferência é da Conmebol das datas. Então, nos intervalos, entra a Copa do Brasil. E deve entrar aí nessa quarta-feira, dia 16 de abril. Com isso, se for verdade, esse jogo do Ceará e Vasco deve ser adiado. Mesmo assim, se for Copa do Brasil, talvez não vai ser talvez no Rio de Janeiro, o jogo vai ter que ser a viagem, o Vasco deve viajar para fazer esse primeiro jogo da terceira fase, depois volta para o Rio para pegar o Flamengo, dia 19 de abril. E aí pega o Flamengo e já sai do jogo do Flamengo, viaja para a Argentina para pegar o Lanús em Buenos Aires. O Vasco faz 2 jogos fora nessa primeira fase da Sul-Americana. E dia 26 de abril o Vasco está com um Cruzeiro aqui um sábado. Então o Vasco vai à Argentina e volta. É muita viagem, é muito jogo. Qual é o problema que o Carille encontrou nisso aí? Que parece que ele chegou no Felipe para reclamar. É que não tem time. Não tem elenco. Aí tu vai jogar 3 competições. Aí você vai fazer 9 jogos em 3 semanas sem treinar, com um elenco, com um time só, com 11 jogadores. E mesmo assim, esses 11 não são essa coisa toda. Como é que um Coutinho vai enfrentar essa maratona? Onde o Coutinho vai jogar? Quais os jogos que você vai ter o Coutinho? O Coutinho vai jogar contra quem? O Coutinho vai jogar lá no Peru, depois joga aqui na terça contra o time da Venezuela e depois contra o Flamengo? É isso? Vai ter o Coutinho só para isso? Ou não? Ou tem o Coutinho, o Coutinho nem vai para o Peru, porque a viagem, Coutinho joga contra o Santos domingo, né? Porque aí o Coutinho e o Neymar vão estar em campo, tal, Coutinho, bota o Coutinho no domingo, depois bota ele só contra o Academia na terça, aí joga no sábado contra o Flamengo e viaja para a Argentina para tentar jogar contra o Lanús. 4 jogos, em 9 dias, 9 dias não, em 3 semanas. Pô, pode ser, cara, pode ser. Eu não sei qual vai ser do departamento 10, mas o Carille está aborrecido porque ele não tem elenco, cara. Ele não tem substituto para isso. O Vasco não tem 18 jogadores, 20 jogadores que o Carille possa contar. O Vasco tem 400 jogadores no elenco. A folha de pagamento é uma coisa e jogador para jogar é outra totalmente diferente. O Vasco hoje tem 11 jogadores e mais 2 ou 3 no banco, cara, que você pode contar, né? Porque a qualidade do banco de reserva do Vasco ainda é muito fraco, é um banco muito fraco. E ainda mais um torneio desses aí, jogando 3 torneios no mesmo mês, em abril. E aí o Carille tá reclamando, porque não foi isso que prometeram pro cara. Falaram pro cara, não, vamos montar um elenco forte, você vai ter peça de reposição, e ele precisa de 3 peças para cada posição. Ele não tem. Simplesmente ele não tem 3 jogadores para cada posição. Um jogador desse se machuca, o outro toma cartão amarelo. Vamos dizer que o Piton se machuca num jogo e o Vitor Luiz é expulso num jogo do... Vamos voltar aqui para a tabela, vamos criar uma situação aqui. Ó. Vamos imaginar que o Vitor Luiz é expulso no jogo do... O Piton se machuca contra o Corinthians. O Piton se machuca contra o Corinthians. Tá lá, se machucou contra o Corinthians. Na terça-feira joga o Piton. Joga o Vitor Luiz. Vitor Luiz se é expulso. Sábado joga o Piton contra o Corinthians e se machuca. E aí, na terça-feira, o Vitor Luiz é expulso. No sábado, o Piton ainda não tá bom. Quem joga? Quem joga o jogo de sábado? O Piton não tá recuperado, não deu tempo. Joga o Vitor Luiz, porque ele foi expulso da Sul-Americana. Pô, legal. Aí o Vitor Luiz é expulso. Na quarta-feira tem jogo, Copa do Brasil ou Brasileiro. E aí você não tem posição, vai botar o Avelar. Piton ainda tá machucado. Cara, como é que faz um negócio desse, cara? Você não tem elenco para jogar. Tá entendendo? Você não tem elenco. O jogo da quarta-feira dá, e fica pro jogo do sábado. Se for Copa do Brasil na quarta-feira, aí dá porque é outra competição. Se não for, é muito jogo de cintura para um elenco muito curto. E o Carille tá aborrecido com o Vasco. Diz que chamou o Felipe para conversar e diz que hoje vai conversar com o Marcelo Banana, cara. Os caras não tá satisfeito não. Carille, pede boné, cara, porque é você que vai rodar. Tu sabe disso, né, Carille? Você tá sabendo? Quem vai rodar no final das contas é você. Quem vai sair com fama de incompetente é você. Tu já não é
esse cara todo, já não é essa sumidade como treinador, né? E realmente, com um elenco curto, com 3 competições, eu, se fosse você, já pedia logo o boné, porque não tá ficando ruim do teu lado. No final das contas, é você quem vai sambar. A gente sabe disso. Marcelo Banana diz que está no mercado para contratar um atacante, ninguém sabe quem é, se é o Davidson, se for o Davidson, dá um peso no elenco, né? Mas não deve ser o Davidson, acho que não deve contratar o Davidson, não tem grana para oferecer pelo Davidson, não vai sair no Davidson, provavelmente o Vasco não vai contratar o Davidson. Ninguém quer comprar vender jogador do Vasco parceladamente, ainda mais porque agora o Vasco colocou as dívidas na recuperação judicial, o pessoal tem medo de vender parcelado para o Vasco e acabar na recuperação judicial, como anexo, acrescentando a dívida. O Léo Pelé, o Vasco comprou o Léo Pelé por 16 milhões, só pagou 8 e botou 8 milhões na recuperação judicial. O São Paulo não vai ver esse dinheiro tão cedo. A única alegação que tem do Pedrinho é que não fui eu que comprei essa dívida das 7 partes. Pô, já expliquei isso aqui, que isso não faz o mínimo sentido, esse discurso do Pedrinho, mas é a verdade. E o que pegou fogo hoje à tarde foi a coletiva do Verratti, a coletiva docinha, onde o nosso amigo Verratti ia respondendo perguntas tranquilamente, só pergunta bonitinha. Você está a 3 gols de se tornar o segundo maior artilheiro estrangeiro na história do Vasco, vai passar o Germancano. Como você se sente? Como você se sente sendo artilheiro do Campeonato Carioca? O Vasco não colocava um campeão carioca há 4.000 anos, que o Vasco não tem um artilheiro carioca do Campeonato Carioca, agora tem você. Como é que você se sente? Você que é importante, o cara só pergunta docinha. Sua vida bonitinha, como você prefere jogar, com 2 pontas agudo ou com os meias chegando e tal. E o Verratti levando tudo na flauta, até que chega a pergunta do repórter do Globo Esporte, do GE.com, da Globo, e o Tébaro Schmidt, que faz uma pergunta lá pro Verratti, que eu nem lembro mais qual foi a pergunta, porque perdeu a importância com a resposta do Verratti. O cara fez a pergunta, o Verratti ficou olhando para a cara dele, o Verratti falou assim: foi você que colocou aquela matéria da minha renovação de contrato, não foi você? Aí o Tebra foi, eu sim, através do GE, botou, o Tebra respondeu assim, foi o GE, do GE, sim, ge.com, aí o Verratti, mas foi você que assinou a matéria, você que é o jornalista, ele, sim, sou eu, ele, o Verratti assim, pô, eu não gostei do que você escreveu, você mentiu, você não falou a verdade, aquilo nunca existiu, não gostei do que você escreveu. Eu queria falar isso na tua cara, olhando para você. Aí o Tébaro Schmidt se retrucou e falou assim: mas é mentira o que tá lá? Como que ele diz? Pô, tu não gostou, mas é mentira o que tá lá? O Verratti olhou pra cadeira e falou assim: sim, é mentira. É mentira que tá lá. Aí ele fala assim: afirma isso, afirmo. Eu afirmo que é mentira. É mentira o que você escreveu. Não gostei do que você falou. Que disse que eu não ia me apresentar para treinar, que eu ia atrasar a apresentação, eu estava querendo forçar uma barra para ir para outro clube. Nada desistiu. Foi uma negociação de renovação de contrato normal entre eu e o Vasco. Essas notícias só serviram para atrapalhar e para prejudicar a minha imagem. Eu não gostei do que você escreveu. Cara, botou o Tébaro Schmidt no lugar dele. Logo depois veio o rapaz do BTB Esporte, aproveitou o gancho, botou Barreira na fogueira, falou: você falou que era mentira, tal. Você reafirma, Verratti, que é mentira mesmo essa história do GE? E o Verratti escreveu de novo: mentira, tudo mentira, não teve nada de verdade ali. Olha, entrevista coletiva do Verratti hoje pegou fogo lá na Vasco TV, depois dessa história aí do Tébaro Schmidt da Globo.com. Rapaz, esculachou o repórter da Globo, cara. Não teve essa não, botou o cara quietinho, lá caladinho, não gostei, queria falar na tua cara, gostei da atitude do Verratti, gostei, pô. Sujeito homem, pô, não é mentira, é mentira. A primeira chance que ele teve com o cara, ele meteu é você o cara que escreveu isso, né? E você não tem intimidade com o cara, e foi logo falando pro cara firme, um papo reto, olho no olho, falou: não gostei. Aí o cara quis fazer uma gracinha. Pô, mas é mentira? Ele é mentira. Isso aí que você falou é mentira. Não aconteceu nada daquilo, tudo mentira. Cara, firme pra caramba o Verratti. Olha, bacana, gostei da posição do Verratti. Olha, essas são as notícias do Vasco de hoje, né? Então, eu estou preocupado com o mês de abril do Vasco. Mês muito complicado, 2 viagens, né, a nível internacionais. O Vasco vai ao Peru e vai à Argentina. Pode ser que troque esse jogo da Argentina para o Rio de Janeiro. Vai ter uma possibilidade na Sul-Americana de trocar o jogo da Argentina para o Rio de Janeiro. E tem uma última história que não é do Vasco, mas o Vasco se meteu nessa história hoje, que é a do presidente da Conmebol. Ao ser perguntado, porra, tem cara da maluco, né? Ao ser perguntado
porque a Leila falou que os times brasileiros tinham que boicotar as competições da Conmebol, depois do caso de racismo lá, do jogador do Palmeiras e tal, a Leila falou isso e tal, e ele perguntaram para ele, como é que pode acontecer isso, as competições da Conmebol sem os times do Brasil, competições sul-americanas sem o time do Brasil, e aí ele deu a seguinte resposta: uma Libertadores sem os clubes brasileiros seria como Tarzan sem a Chita. Caramba, o Tarzan é a competição internacional, a Chita é os times brasileiros, seus macacos. Uns argentinos chamam a nós brasileiros de macaquitos, né? Isso tá dando uma confusão danada. Ele já emitiu até uma nota pedindo desculpa, diz que é uma frase popular. Se fala normal, isso aí é como se fosse ficar Tarzan sem a Chita, mas que caiu num contexto errado, que ele defende, ele é contra a discriminação racial, que ele defende essa bandeira, a própria Conmebol, mas pegou mal, falou besteira, mandou essa, que é a competição sul-americana sem os times brasileiros é como Tarzan sem a Chita. Chamou todos os clubes brasileiros de Chita, de macaquitos, e o Vasco meteu uma nota oficial contra a discriminação, dizendo que é uma luta, que o Vasco não vai deixar passar em branco, que o Vasco está se posicionando, como sempre se posicionou, contra o racismo, que é uma fala lamentável do presidente da Conmebol. O Vasco se posicionou, como sempre se posiciona nessas questões de lacração. O Vasco é rápido para lacrar. O Vasco não é rápido para contratar jogador. O Vasco é rápido para lacrar, o Vasco é rápido para mandar jogador da base embora, o Vasco é rápido para botar amiguinho como funcionário do Vasco, da Gama Safra, Vasco Associativo, filho de amiguinho. O Vasco é rápido nisso tudo. Agora, para contratar um time, jogadores, tal, não é rápido, né? O Vasco não é rápido mesmo. Quanto à preparação física, o Verratti falou que não acha que o Flamengo treina diferente do Vasco, que eles têm mais preparo físico que o Vasco. O problema do Vasco realmente é mental, é de posicionamento, a cabeça não está legal naquela hora. E falou também que os caras foram ajudados, que os caras são mais qualificados, já são mais qualificados, e ainda com a arbitragem a favor, fica muito mais fácil, né? Então, que não é choro, existe mesmo uma tendência sempre para o lado do Flamengo. Na dúvida, os árbitros olham com um olhar mais carinhoso para o Flamengo. Olha, entrevista coletiva do Verratti, corajosa. Quem quiser assistir ela na íntegra, vai lá na Vasco TV e assiste a entrevista na íntegra do Verratti. Bem legal. A entrevista lá na Vasco TV. Aproveita, se inscreve lá e dá uma moral na televisão do Vasco, a Vasco TV. Tá falado? É isso. Mas pedir para que você não se esqueça de deixar seu like nesse vídeo, pedir para que você aproveita e comenta aí sobre tudo isso que a gente falou, né? O presidente da Conmebol chamando o Brasil de macaquito, Verratti chamando jornalista de mentiroso, Carille dando peitinho, dizendo que não tem time para jogar três competições, que não foi isso que prometeram a ele. Já prometeram e não cumpriram. Quem fez isso? O Vasco. Puxa, logo o Vasco prometeu e não cumpriu. Pô, Carille, que mundo que você está vivendo que você não sabia que isso era fácil acontecer, né? O Marcelo Banana de diretor de futebol, você queria o quê? Só pode ter o Lloyd, cara. É o Lloyd que você tem, né? Então, o Vasco vai piorando, né? Vai sair de Ribamar, aí Vasco tem de Riachos, Ribamar, aí vai para Emerson Rivaldo Rodrigues e agora vai para Lloyd. Esses são os caras que o Vasco vai piorando, né? O ano vai passando e o Vasco vai cada vez piorando suas contratações. E não é falta de grana nessa questão, não. É falta de olhar técnico, de ter um olhar. Tem aí gente emocionada que fica falando, pô, o cara nem teve chance nenhuma no Vasco e você já tá falando mal do Lloyd. Pô, você não viu os jogos, né, amigo? Uma besteira, você viu o jogo do Flamengo que o Lloyd entrou? Você quer o quê? Adaptação? Vai esperar ele se adaptar. Tem que se adaptar ao campo que é verde, né, a bola que é redonda, a 11 contra 11. Para com isso, amigo. Deixa de ser bobo. O cara não joga nada, o cara é peladeiro. Último recado aí, tá vendo esse QR Code aqui do lado? Esse QR Code é do LivePix, cara. Se você puder ajudar o canal, né, dar uma moral pra gente, faz uma doação pro canal e ajuda a monetizar o canal. Sua doação é muito importante. Para fazer é muito simples, tem um link aqui na descrição. Ajude o canal, faça um LivePix. Tem um link ali, você clica, você vai ser levado para uma página aqui do canal do Gigante Vascaíno. Nessa parte você vai colocar o seu nome, o número, a sua mensagem, no telefone não, o seu nome, a sua mensagem aqui para o canal e o valor da sua doação, a partir de R$5, qualquer valor. Aí quando você clicar em enviar, que vai aparecer o QR Code do banco ou copia e cola. Esse QR Code aqui do lado, ele é só para te levar para o site
do Gigante Vascaíno, tá falado? Ele não é para você abrir com a sua câmera, não é para você abrir com o QR Code de pagamento do banco, não é isso. Abre com a câmera, vai para o site. Agora, se você está vendo no celular, não tem como usar o QR Code. Então você clica no link da descrição. Está lá o link, lá você clica e vai lá e ajuda o canal. Qualquer valor na sua doação vai estar ajudando demais o nosso trabalho. Tá falado? Comenta o que você achou do resumo gigante, que estava recheadíssimo. Não esquece que amanhã, 8 horas da manhã, tem vídeo aqui no canal, o Café do Gigante. Tá falado? Fique com Deus, um grande abraço, tamo junto. Tchau!